a minha maior premissa no meu trabalho é: eu não quero que você dependa de mim. Ela tem que depender de mim porque ela precisa de mim. Calcular os macronutrientes da dieta e fazer estratégias específicas. Estou grávida. Ela precisa de uma nutricionista. Não pra aprender a comer, ela tem que saber olhar pro melão e pra banana e entender o que ela pode comer mais e o que ela pode comer menos. Uma dieta restrita, induzida por medicamentos ou não, a partir do momento que ela deixar de ser restrita e de deixar de ter essa indução por medicamentos, você vai voltar a comer igual antes. Então é entender que o nosso mundo é as nossas escolhas e que a gente tem que saber navegar no mundo do outro também. Porque senão a gente se torna essa pessoa, eu faço dieta, eu sou melhor do que você. Também tem muita essa postura, igual das pessoas com sobrepeso, né? Quem é magro fica como se fosse melhor do que a pessoa com sobrepeso. E não é isso. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Eu tenho o prazer da fundadora estar comigo aqui hoje como co-host. Então, muito bem-vinda também, Gabi. Obrigada, pessoal. É uma honra estar aqui, fazer parte desse bate-papo e eu espero contribuir muito para que essa troca seja ainda mais maravilhosa. Ótimo. Então, vou apresentar agora a nossa super especial convidada de hoje, Amanda Lemos. É nutricionista, influenciadora que já impactou a vida de milhares de mulheres com a sua abordagem única em bem-estar e saúde. Com mais de 200 mil seguidores nas suas redes sociais e mais de 2 mil pacientes atendidas, Amanda alia ciência, sensibilidade e estratégia para transformar a forma como as pessoas cuidam da saúde no dia a dia. Criadora do programa Viver com Leveza, ela trouxe para o mercado um modelo de acompanhamento inovador, baseado em ajustes contínuos e suporte próximo, que vai muito além da nutrição tradicional. Além de profissional dedicada, Amanda leva informação acessível, leve e transformadora para o público que busca resultados reais sem abrir mão da qualidade de vida. Seja muito bem-vinda, Amanda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês dois. Tenho certeza que esse papo vai ser maravilhoso. Vai ser ótimo. Eu adoro o seu Bom Day Jesus. Bom Day Jesus, Espírito Santo de Deus. Eu também adoro. Falado pra mim hoje, né? Todos os dias, bem metódica. Então, e nutrição é um papo que a nova geração se preocupa tanto. Sim. E os mais velhos também têm se preocupado. Sim. Então, é muito bom ter você aqui hoje para poder nos ajudar com perguntas, né, Gabi? Exatamente. Eu acho que é muito legal também, Mark, sobre a perspectiva de negócios, porque eu vejo a Amanda como uma pessoa visionária, principalmente porque hoje a gente vê uma facilidade muito grande de quem tem produto físico ou digital de estar na internet e se posicionar como alguém que está entregando algo de valor e vendendo algo de verdade. E os prestadores de serviço não têm tido esse olhar para uma produtização, que você teve de uma maneira que foi muito genial, e eu acho que quando você contar para a gente um pouquinho da sua história, a gente vai conseguir realmente pegar os pontos chaves, mas tem muita coisa para a gente aprender para além de saúde com você hoje. Muito obrigada. E conta pra gente um pouquinho como que começou esse seu desejo por nutrição. Foi o seguinte, na verdade o desejo por nutrição surgiu a partir de uma dor, né? Quando eu passei na UFMG, em arquitetura, o meu avô e a minha avó queriam me dar um carro. Só que eu não queria um carro. Eu falei assim, eu quero viajar. E aí eles me deram o dinheiro do carro. E eu conheci 23 países em 3 meses. Eu fiz um mochilão na Europa. E nesse tempo eu ganhei 13 quilos. Foi a primeira vez que eu saí de casa. A minha mãe sempre foi muito saudável. Só que quando eu me vi sozinha na Europa, eu falei assim, vou comer McDonald's. E de férias, posso comer o que eu quiser. Comi tudo que eu vi pela frente. Comi McDonald's todos os dias. Comi McDonald's em todos os países, assim. Então, eu ganhei 13 quilos em 3 meses. Eu passei de uma pessoa extremamente magra. Eu era bem magrinha, assim. Só que aquela falsa magra, não fazia exercício. Eu comia 2 únicas frutas, que era melancia e abacaxi. Eu tinha um paladar super seletivo. Então, eu passei de uma pessoa muito magra, falsa magra, pra alguém com sobrepeso. Então, quando eu me vi com sobrepeso, eu só queria emagrecer. Então, eu comecei a consumir conteúdo. E nisso, a minha faculdade de arquitetura começou. E eu detestei. Eu entrava lá, eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? E eu só queria estudar sobre nutrição. E aí, na hora que eu vi que a faculdade não fazia sentido pra mim, que tinha outra profissão acessível pra mim, eu troquei de faculdade. Comecei a fazer nutrição. E aí, eu passei a viver aquele mundo, né? Eu passei por todas as fases. Eu treinei muito, eu fui paciente de pessoas que eu admiro. Então, eu busquei muito me colocar na posição de paciente. Eu fiz crossfit, eu treinei demais. Eu fiz tudo que vocês imaginarem. Então, eu passei por todas as fases. Eu fiz dieta restritiva, eu fiz dieta low carb. Eu fiz jejum, eu fiz tudo. Então, eu construí
a pessoa que eu sou hoje vivendo o que as minhas pacientes vivem. Eu tive frustração com a dieta, eu tive frustração com profissionais. E quando eu me formei na faculdade, eu já sabia muito o que eu queria, né? Eu passei pela pandemia, eu fiquei 2 anos da faculdade em pandemia. Então, eu entendi que eu queria a liberdade com o meu tempo e eu saí da faculdade com isso em mente. E aí foi a partir daí que eu comecei a produzir conteúdo também. Isso é muito legal, porque quando a gente percebe, né, na nossa dor, uma dor que é também do outro, a gente tem a possibilidade de solucionar muito mais que o nosso problema. Então, você teve um insight que te tirou do lugar que já era mais cômodo e confortável, que já te permitiu, desde um primeiro momento, falar assim, não, peraí, se isso é tão importante e incomoda tanto a mim, com certeza isso também incomoda muito outras pessoas. Com certeza. Eu penso muito que a dor que eu senti é a dor que todas as minhas pacientes, que quem me segue sente. Ainda que eu não tenha me envolvido com essas questões atuais, né, remédios para emagrecer, eu não passei por essa fase. Mas eu me compadeço com a dor de estar com sobrepeso e a insegurança que aquilo gera em várias áreas da vida, Ainda né? mais atualmente, a pressão estética é muito maior, porque antes a gente não tinha isso. Você ganhou 13 quilos, mas você tinha um tempo até alguém te ver de novo. Sim. E quando você tem o celular, assim, como que você explica, né? Como que você coloca a cara? Então, realmente é muito desafiador. Você não consegue fugir, né? E a Gabi falou uma coisa que até a minha namorada, Fernanda, me mandou algumas perguntas, né, para fazer para você. E uma delas é com relação às redes sociais, que gera esse efeito de comparação, né, muito grande nas pessoas. E pode gerar também até distúrbios de imagem para algumas pessoas, ou bulimia, anorexia. Sim. Eu não sei se você já teve algum caso de alguma paciente, a gente não precisa citar o nome dela não, né? Muitas. Eu tenho todos os transtornos que você imaginar. Tipo assim. Como que funciona, assim, quando chega no consultório? Porque elas, às vezes, chegam num extremo que não é saudável, naturalmente, né? Tudo começa por eu educar o olhar delas. A minha maior premissa no meu trabalho é, eu não quero que você dependa de mim. Ela tem que depender de mim porque ela precisa de mim. Calcular os macronutrientes da dieta e fazer estratégias específicas. Estou grávida. Ela precisa de uma nutricionista. Não para aprender a comer, ela tem que saber olhar para o melão e para a banana e entender o que ela pode comer mais e o que ela pode comer menos pela porção de fruta. Ela tem que olhar para um corpo na internet e falar assim, isso não é de verdade. Isso aqui tem hormônio, isso aqui tem pose. Então, eu começo educando o olhar delas. Toda vez que alguma vem para mim com alguma queixa, eu falo assim, me mandem fotos desse corpo que vocês tanto almejam. Porque tem algumas pacientes que eu olho o peso, eu olho a altura, eu olho a prática de exercício e eu falo assim, essa pessoa não tá com sobrepeso e ela tá querendo emagrecer mais. Eu falei assim, o que você está almejando? Aí elas me mandam corpos e eu falo assim, essa pessoa usa anabolizante, não está falando. E não tem problema a pessoa não falar. Eu entendo que falar que não toma tomando é uma mentira. Mas uma mentira, eu entendo a pessoa não querer se expor porque talvez ela não sabe lidar com a crítica. Mas ao mesmo tempo eu entendo que as minhas pacientes precisam ser educadas quanto ao que é alcançável de forma saudável ou não. A partir do momento que eu as educo, tem algumas que optam por ir no médico e usar anabolizante. Ou por tomar remédio para emagrecer. E eu sou muito honesta. Eu falo, você vai ter esse colateral ruim que vai vir junto com esse efeito que você quer. Você está disposta? E eu converso muito com elas. Então, primeiro eu educo quanto ao que é cabível e quanto ao que não é cabível. E sobre a questão do transtorno alimentar, eu sempre deixo muito claro. Eu trato a comida. O seu transtorno é um transtorno que está na sua mente. Você precisa de um tratamento com uma psicóloga. Você está fazendo esse acompanhamento? Se elas falam que não, eu falo assim, a gente não vai conseguir resolver. Você precisa ter alguém com você. E muitas vezes eu percebo que, às vezes, são diagnósticos autodeterminados. Elas falam assim, eu tenho compulsão alimentar. Vamos voltar um passo atrás. Você tem compulsão por doces no final do dia? É isso. Isso é falta de proteína, é falta de carboidrato ao longo do dia e é o seu cortisol baixando em um momento oportuno do dia e você fica com vontade de comer o doce para suprir esse cortisol que tá baixando. Vamos ajustar a dieta? Vamos fazer um lanchinho docinho? De uma maneira porcionada? Então, eu busco muito entender o cenário como um todo, porque na internet, da mesma forma que você vê corpos magros, você vê pessoas que falam, me recuperei do meu transtorno alimentar. Aí ela, às vezes, se identifica com a característica desse transtorno e acha que tem. Mas, às vezes, não tem. Às vezes, ela tem um comportamento característico do transtorno que, no caso dela, é algo nutricional. Porque um corpo faltando nutrientes, ele vai querer compensar aquilo em algum momento. Vai ser no final do dia, quando o cortisol baixar, quando você estiver exausta, quando você não quiser pensar em nada e quiser só um docinho pra você ficar feliz. Então, é entender o todo da vida da pessoa, sabe? Isso é muito interessante, porque a partir do momento que as pessoas começaram a compartilhar o processo, a rotina, o bastidor da vida delas, e depois elas mostram o palco, todos nós que acompanhamos ficamos com essa sensação de que se eu fizer o que essa pessoa faz, ou o que essa pessoa me mostra que faz, eu posso ou eu vou adquirir esse resultado, esse mesmo resultado. E isso não leva em consideração atributos que são
da nossa anatomia. Tem gente que nunca vai ter um corpo slim porque o próprio formato do corpo, dos ossos, não permite isso, né? Sim. Então, a gente está vivendo um momento que é muito difícil com relação à autoestima e à aceitação. E eu acho que esse é até um bom gancho para a gente compartilhar e te perguntar sobre esse início, né? Dessa troca dentro das redes sociais. Porque você fez algo que hoje, quando a gente tem todos esses analistas de marketing digital e quando a gente vê já uma construção pronta, a gente consegue identificar, mas no momento que você começou de uma forma que foi muito genuína, que foi trazer a sua vulnerabilidade, Sim. sem saber que isso era um instrumento poderoso de conexão. Você realmente dividiu sem uma estratégia de marketing por trás. E eu queria que você contasse isso, porque a identificação com a dor, que é para além do peso, eu acho que é a dor da alma, sabe? Você se sentir péssimo na sua própria pele. Você não se vê, né? É. Você queria tudo menos seu corpo. Eu já vi gente falando isso, não, se eu pudesse trocar de corpo com fulano, eu não aguento meus braços. São coisas muito cruéis da gente falar sobre a gente mesmo, né? Sim. Eu comecei a compartilhar nas redes sociais no meu segundo período na faculdade, que foi quando a pandemia estourou. Então, minha mãe, ela consome muito conteúdo na internet e ela via os grandes gurus do marketing falando, tem que falar, tem que mostrar. Eu falei assim, gente, estou dentro da minha casa. É o momento de eu fazer esse negócio. Vai que na hora que eu formar, eu vou desejar com o meu coração inteiro ter começado agora. Então, eu vou errar agora. E eu comecei eu mostrava só a minha rotina. E eu sempre me coloquei no papel. Eu sou uma estudante aprendendo. Então, eu compartilhava o que eu estava estudando. Eu nunca tive medo de mudar de opinião. Eu falo assim, eu tenho o direito de mudar de opinião. Errado seria eu permanecer igual a Amanda de 6 anos atrás. Isso que seria errado. Então, eu sempre compartilhei. Falei, agora eu tô querendo emagrecer. Agora minha dieta tá assim. Agora minha dieta tá assado. Então, eu expus muito todo o processo. E é claro que eu ouvi coisas que eu não queria ouvir. Tipo, você engordou. Você isso. Você aquilo. Então, quando eu era mais nova, aquilo me doía de uma maneira que hoje não me dói. Por exemplo, no último ano eu ganhei 10 quilos. Eu estava pesando 47, hoje eu peso 57. Eu ganhei 10 quilos. Só que eu ganhei 10 quilos de saúde, eu estava muito magra. E eu estava magra por diversas questões emocionais. E eu ganhei esses 10 quilos e eu recebo no meu Instagram, você engordou. E a minha resposta, eu recebo assim, com muita frequência. E aí eu mando assim, graças a Deus. Graças a Deus eu engordei. Ainda bem, eu não estava saudável. Então, a rede social, ela traz o benefício da liberdade do tempo, a liberdade de mostrar o lado bonito, né? Porque tudo que é bom na nossa vida, a gente quer mostrar. Eu quero mostrar eu viajando, eu quero mostrar uma comida gostosa que eu fiz, eu quero mostrar isso. Só que traz também o acesso do outro a você. E é um acesso que eu acho que com o distanciamento social que a gente teve, as pessoas perderam a noção de que ali tem um ser humano. Eu pareço um reality show, meu dia acordando, mas eu sou uma pessoa normal que tem uma cozinha e conversa na cozinha com as pessoas. Então, eu acho que para você se colocar, você tem que estar pronta para ouvir e filtrar. Pensar assim, essa pessoa que tá falando isso comigo falou que eu engordei. Como é que é ela? Ela se cuida? É uma dor dela que ela tá espelhando em mim? O que é isso? Só que na hora da dor, se você não tem isso sedimentado em você, você fala assim, não vou mais postar nada. E querendo ou não tem essa opção, né? Poucas pessoas enxergam isso, né? Que não tem mais opção. E acho que esse é outro ponto também que você entendeu muito rápido e monetizou muito rápido. Porque, principalmente, prestador de serviço acha que, como que o meu trabalho vai ser escalável dentro da internet? Como que o meu trabalho vai ser prestado dentro da internet? E como que você começou a ver dentro da sua audiência a oportunidade de, eu vou criar uma comunidade, eu vou criar um programa, eu vou fazer com que essas pessoas que já me acompanhavam enquanto estudante agora me vejam como uma profissional passível de ser contratada por elas? Como que foi essa transição? Então, o que aconteceu foi, eu sempre fui muito estudiosa, né? Venho de uma família de nerdolas. Então, meu pai é nerdzão, eu sou nerdzinha. Fomos nessa, entendeu? Então, eu sempre mostrei que eu estudava. Então, eles entenderam que eu fui uma estudante que se capacitou ao longo da formação. A partir daí, isso já gera uma confiança. Então, elas me pediam, quero ser atendido por você. Ainda não posso. Então, quando eu me formei, tinham pessoas que queriam ser atendidas por mim. E eu fui vendo que, com o tempo, 1 para 1 ali não seria sustentável. Que eu precisava criar uma comunidade, que a dor de uma era a dor da outra. Por que uma não podia conversar com a outra? Então, a construção dessa comunidade é porque eu vi que todas tinham dores semelhantes, que uma conseguia resolver o da outra, porque querendo ou não, tem gente que tem mais facilidade com a dieta, tem gente que cozinha mais, aí é mais criativa, aí ajuda que não tem criatividade. Então, a construção da comunidade que eu tenho hoje no Viver com Leveza foi porque eu vi que uma podia ajudar a outra. E mesmo me ajudar, porque eu não consigo consumir todos os produtos fitness que existem no planeta. Aí elas descobrem, aí elas mandam, aí eu vejo. Aí eu coloco na lista de substituição. Aí a próxima tem acesso a isso. Então, é uma construção contínua daquilo que não depende de mim. Porque eu não posso ser responsável por experimentar todos os produtos que existem no planeta. Eu tenho que ensiná-las a encaixar na dieta.
Só que uma gama, 400 pessoas, eu tenho 400 pacientes ativas. Essas 400 pacientes ativas, elas experimentam coisas, elas vivem contextos que eu nunca vou conseguir imaginar. Então, eu peguei o meu serviço 1 para 1 e pensei assim, isso aqui não pode comandar a minha vida. Porque, querendo ou não, se você tem um serviço que é 1 para 1, você se torna escravo daquilo ali. Não, imagina ter 400 horas, porque é isso que eu vejo que é um pensamento limitado de quem ainda está enxergando a prestação de serviço como algo impossível de ser escalado. E que você desconstruiu. Olha só, você trouxe para a sua comunidade um outro valor. Porque se antes eu estava aqui lutando sozinha, agora eu tenho a minha parceira que está no mesmo objetivo que eu, o poder do grupo é muito transformador para engajar, e ela tira de você essa obrigação de estar o tempo inteiro pensando para um. O que me dá muito conforto é quando eu entro ali no WhatsApp das minhas pacientes, que eu também estou na comunidade com elas, né? E vejo que elas têm mais de 200 mensagens e que eu não me envolvi em nenhuma delas. Elas estão conversando sozinhas. Então, uma compartilha com a outra. Meu sogro tá no hospital e tá sendo difícil fazer dieta. Elas se acolhem, perguntam. É uma gracinha. Então, ver que elas construíram um ambiente confortável a partir de mim, veio de mim, e elas estão juntas ali sem eu. É como se fosse a mãe vendo os filhos se tornando independentes, né? É assim que eu me sinto. Então, é muito bom. E é isso que você falou. O prestador de serviço, ele tem que entender que o produto dele tem que ser escalável de alguma maneira. E hoje eu vejo que com a inteligência artificial isso mudou ainda mais. Porque a dieta, o meu irmão que fala muito isso pra mim, né? O meu irmão, ele é muito bom nessas questões de mídias sociais. Ele falou pra mim o seguinte: dieta é commodity. A pessoa vai lá no GPT e pergunta: o que não é commodity do meu trabalho? O meu suporte. A Amanda não é commodity. A dieta é commodity. Isso aqui é algo que é muito simples de ser copiado, só que o meu suporte não é. Agora, conta no detalhe como que funciona esse Viver com Leveza, né? Com a Amanda Lemos. Sim. É o seguinte, elas entram no programa e a partir do momento que elas entram, elas respondem pra mim uma anamnese, que seriam as perguntas que eu preciso saber, enorme, que seriam as perguntas que uma nutricionista faz ali na consulta. Para além dessa anamnese, elas podem me mandar áudios 24 horas por dia, 7 dias por semana e conversar comigo todos os dias. Então, são muitas perguntas, são páginas e páginas, e elas ainda têm acesso a mim via WhatsApp o tempo todo. Então, elas entram lá e recebem uma dieta personalizada para elas. O que todas têm em comum? Todas têm em comum a lista de substituição. O que é a lista de substituição? É a forma que elas vão escolher o que elas vão comer. Porque eu porciono para elas, vamos supor, uma porção de fruta. Uma porção de fruta na forma de melancia são mais de 300 gramas. Uma porção de fruta na forma de banana são 90. Ela pode comer banana, ela pode comer melancia. Só que se ela tiver com muita fome, o que é interessante ela fazer? Escolher a melancia. Ela não pode depender de mim para perguntar se ela pode comer melancia ou banana. Ela tem que poder escolher sozinha. Fora que parece que eu tenho a sensação de que a gente emburreceu com relação a essas coisas todas. Então, o seguir dieta ficou muito difícil. Como se fosse um Você robô, não consegue pensar. Sim. Né? E é o seguinte que acontece lá no Viver com Leveza, né? São 3 meses. Elas evoluem. No primeiro cardápio que elas recebem, eu dou a sugestão de cada refeição. E eu falo assim, tô sugerindo com base no que você come. Porque dificilmente eu não consigo encaixar o que elas já comem. Eu porciono o que elas já comem. Eu gosto de almoçar arroz, feijão e carne. Não tem salada. Eu falo assim, vamos botar uma salada. Sua sobremesa vai ser uma frutinha. A gente vai porcionar esse arroz com feijão. E você vai comer sua comida. Então, dificilmente, de primeira, eu troco qualquer coisa que elas comem. Elas comem exatamente Por exemplo, tudo. eu como uma Livap no almoço. Sim. Você rejeita? Não rejeita a Livap. Por exemplo, no caso da Livap, é uma boa marca, só que tem pratos e pratos. Você ia aprender isso se fosse um paciente. Na Livap tem, por exemplo, o frango com molho de queijo. Se você fosse o paciente, você olhar e falar assim, queijo é gordura? Eu tenho porção de gordura no meu almoço? Não tenho. Então, esse prato não é bom pro meu almoço. No meu jantar, eu tenho porção de gordura. Quanto de queijo será que tem aqui? Será que eu posso comer esse frango no jantar? Será que no almoço é melhor eu comprar o frango desfiado com molho vermelho? Então, elas aprendem a olhar pra comida. Por exemplo, uma pizzaria. Esse é o melhor exemplo. Elas gostam de comer pizza no final de semana. Pode comer pizza no final de semana. A vida social é muito importante. Só que eu falo, a pizza de bacon com cheddar é uma coisa. A pizza marguerita é outra coisa. Se vocês olharem pra pizza e vocês verem que tem muito queijo, vocês sabem que o queijo é uma gordura e a gente tem que comer gordura. Só que são mais calóricos. Então, talvez a fatia de pizza 5 queijos não é a melhor opção pra você, que tá tentando fazer um manejo ali da sua dieta. Se a marguerita vai te deixar feliz, come a marguerita. Que a marguerita tem um recheiozinho. Vai ser feliz. Então, é muito aprender a viver. E lá no Viver com Leveza, eu conduzo elas. No segundo cardápio, elas não recebem sugestão de cardápio. Elas recebem as porções. Você vai comer tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de fruta e tanto de gordura. Eu quero que você escolha na lista o que você vai comer. Aí tem algumas que falam assim, não, mas me sugere. Eu, não. Senão você vai ficar presa a mim o resto da sua vida.
Você não vai saber comer sozinho. Eu preciso que você aprenda. Amanda, eu tô sem ideia. Então, vamos pensar junta? Você não vai ser passiva. Eu não quero pacientes passivas. Eu quero pacientes ativas. Então, para eu conseguir dar esse suporte, que é muito delicado, não tem condição de eu ter 400 horas. Porque tem paciente que não precisa de mim. Tem paciente que, de primeira, entende tudo. Elas entendem tudo. Mas tem paciente que eu vou devagarinho. Não, mas o que eu faço com isso aqui? Esse queijo é proteína? Não, esse queijo não é por isso e isso. Então, eu vou explicando tudo. É muito o perfil de cada uma e eu estar lá para atender cada uma da forma que precisa de mim. Porque tem algumas que não falam comigo, tem outras que falam. E um outro diferencial é que, obrigatoriamente, uma vez na semana, elas têm que falar comigo. Obrigatoriamente. Elas recebem mensagem toda semana. Como está a sua dieta? Elas podem me ignorar, tem algumas que me ignoram. Mas eu tô lá. Pra ela lembrar que eu existo, pra ela entender que eu tô vendo ela. E ela fala pra mim, não tô conseguindo seguir. Aí eu pergunto, por quê? E elas são muito boas em perceber que a dieta é executável, só que tem questões na vida delas que não estão permitindo que seja executável. Não, eu tô deprimida, eu tô comendo tudo. Aí eu converso, eu falo, porque às vezes elas precisam só do meu ouvido, né? Elas querem só falar comigo. Eu converso e falo assim, você não acha que talvez a sua dieta pode ser o único ponto de organização em meio a esse caos? Quem sabe daqui não vai sair toda a organização que você precisa? Porque você comer errado não vai te ajudar, vai só te atrapalhar. E eu converso. Falo assim, não, Amanda, eu não quero pensar. Tá bom, quando você quiser eu tô aqui. Eu não julgo também. Inclusive, uma das perguntas era justamente isso, né? Como a alimentação pode amenizar, né? Atenuar problemas, às vezes, psicológicos, né? Psiquiátricos, né? Emocionais. Sim. Grande parte da serotonina do nosso corpo, que é o nosso hormônio do prazer, da felicidade, é produzido no nosso intestino. Não é claro se essa serotonina consegue entrar no cérebro. Mas a questão é, algum efeito sistêmico ela tem, ainda que ela não entre no cérebro. Então, eu tenho diversas pacientes que falam assim, Amanda, eu nem era deprimida. Eu era comendo tudo errado. Elas melhoram a ansiedade, tiram remédio, conseguem dormir. Tudo porque no nosso intestino tem uma população imensa de micro-organismos que produzem metabólitos, que vão ter efeitos maravilhosos no nosso corpo ou efeitos terríveis. Tem esses dois pontos. Então, às vezes a pessoa está subnutrida, ela não está consumindo nutrientes. E tem muito esse erro, né, no mundo da internet. Não, meus macros. O que são os macros? Carboidrato, proteína e gordura. Só que você precisa de vitaminas. Se os seus macros são arroz, peito de frango e leite, você não tá consumindo... Cadê a cor aqui na sua vida? Não tem nada colorido. E é muito lindo pensar que a natureza nos responde tudo. Tudo que tem cor na natureza remete a nutrientes. Então, quanto mais colorido, maior a variedade de nutrientes. Então, um prato colorido, que a nossa avó falava, faz sentido. Quer dizer que está bem nutrido, tem uma variedade, porque você precisa de um leque. Você não precisa de vitamina A, você precisa de A, D, E, K, você precisa de todas. Então, você precisa consumir um leque de cores. Então, a questão da nutrição vai para além dos macros. E, às vezes, no mundo fitness, né, elas se importam muito com os macros. Não, esse doce que não é saudável tem o mesmo tanto de calorias e de macros que esse que é saudável. Para que eu vou trocar? Porque esse aqui não vai fazer mal para sua microbiota. Não vai matar os bichinhos que estão lá na sua barriga. Por isso que você vai trocar. Não é porque ele vai te emagrecer. É porque esse daqui vai te fazer mal. Então, é pensar que o corpo não é uma máquina que trabalha com 3 pontos. Não. Precisa de uma série de outros componentes. É pensar numa rodinha. Essa rodinha, ela gira com os macronutrientes. Só que ela gira melhor com os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, essa questão do emocional, ele é muito bem ajustado pelas vitaminas. Tanto é que se você vai a um psiquiatra mais integrativo, como é o caso do meu pai, né? Ele vai te dar vitaminas. Ele pode até te dar algum remédio, mas ele vai te dar vitaminas. Porque um corpo subnutrido, ele não vai funcionar. Por que o seu cérebro vai funcionar se você não tem nutriente no seu corpo? Ele não vai fazer isso. Então, é pensar que a alimentação é um fator que não pode ser um fator de confusão para outras questões. Eu falo muito isso. Eu tô deprimida. Você tá comendo direito? Você tá dormindo? Se você não tá, não. Isso aqui é um fator de confusão. Você não sabe se você tá deprimida ou se você tá cansada. Então, fatores de confusão não podem existir, senão a gente não consegue avaliar o que realmente está acontecendo na nossa vida. Porque às vezes não tá acontecendo nada, às vezes é só você comer direitinho ali que vai ajeitar tudo. Às vezes não. Só que se você não tá comendo direitinho, esse ponto precisa ser ajustado antes de pensar em qualquer outra coisa. E vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Porque eu achei muito legal a abordagem e eu queria estar aqui com um caderno. Porque as coisas que você foi falando, eu falei, gente... Vai ter no YouTube gravado. Graças a Deus, eu vou assistir e depois anotando. Porque são muitas coisas pra gente pensar. Quando você trouxe a forma como você ensina as pessoas a fazerem esse questionamento crítico, a elas terem autonomia sobre a própria vida para fazer as decisões, você devolve poder. Porque a verdade é que a dieta, da forma como ela foi passada e ensinada pra gente nos últimos anos, ela é completamente incompatível com circunstâncias da vida. Sim. Então, você não pode viajar
Porque não tem como você fazer frango com batata doce no azeite medicado. Eu já tive uma nutricionista que, juro, só podia fazer alimento no azeite medicado. E o negócio do azeite medicado só tinha lá no Mercado Central. Falava, meu Deus, que corre é esse pra você fazer uma dieta? Então, você viajou... Acabou. Esquece. Não tem azeite medicado. O azeite da Itália, perfeito, não serve. Não serve. Não não tem o frango com batata doce. Você não consegue fazer essa substituição e você vira um refém. Sim. Porque essa é a sensação maior que eu sinto que as pessoas têm com esses programas de dieta. Porque a bola de neve começa aí. Putz, eu tô tão insatisfeito com o meu corpo que agora eu vou me restringir. Você vai virando cada vez mais prisioneiro disso, né? E eu... também achei muito interessante a questão que você colocou do que não é commodity dentro do meu serviço. E mais do que o atendimento, eu enxerguei o viver com leveza como um mastermind. Porque mastermind é você ter acesso a uma mente. E nesse caso, você está colocando a várias mentes. Sim. E você trabalhar uma construção que elas vão evoluindo ao longo do programa. Então, peraí, no primeiro você ainda não está preparado para fazer essa substituição sozinho. Eu vou te treinar. Daqui a pouco você vai fazer essa. Daqui a pouco você não precisa de mim. Sim. Então, você criou uma roda muito interessante que se retroalimenta pela percepção de valor que você traz dentro dos conteúdos, né? Sim, eu tento fazer elas serem críticas com a vida delas. Então, se elas se prenderam, muitas se prendem e falam assim, eu segui só o que estava escrito ali. Eu não mandei você fazer isso. Eu preciso que você saia daqui. Se você viajar, igual você... Esse é o maior ponto. Se você viajar, você vai fazer o quê? Sair pra jantar. Se você sair pra jantar, o que você vai fazer? E trabalha muito uma ótica que é infantil. Infelizmente, de falar assim, eu vou chutar o balde 2 semanas e depois eu volto como se nada tivesse acontecido. Só que assim... no final das contas, você continua só devendo. Sim. Então, é muito mais interessante você falar assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Porque eu vejo que muitas vezes a gente come por oportunidade, não é nem desejo. É tipo, eu já tô aqui mesmo, eu já não segui a dieta. Isso aqui tá disponível na minha frente. Mas se você tem essa inteligência de falar assim, não, eu posso comer sim o que eu tô com vontade, mas depois eu vou fazer esse ajuste. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É muito mais inteligente. E ter o direito de não querer. Eu falo isso muito com elas. Não é porque tem uma coisa gostosa na sua frente que você tem que querer comê-la. Eu gosto muito de bolo, eu gosto de sorvete. Ok, tá na minha frente. É gostoso. Não tô falando que é ruim, não. É gostoso. Eu quero. Pode ser gostoso e eu posso falar não. Eu posso não querer ainda que seja gostoso. A gente pensa assim, não, tá esse negócio aqui na minha frente, eu sei que é gostoso, eu vou comer. Volta e dá um passo atrás. Você quer? Ainda que seja gostoso? O fato de você não querer não quer dizer que é ruim. Quer dizer que nesse momento você não quer. E às vezes elas não se permitem não querer. É aquela coisa, se tem um potinho de amendoim aqui, todo mundo fica comendo amendoim. E ninguém quer comer aquele amendoim, na verdade. Ninguém tá nem aí pra aquele amendoim. E a pessoa tá comendo, só quer porque tá na frente. Ninguém ia lembrar que o amendoim existe. Mesma coisa final de semana, porque essa lógica da restrição então, domingo à noite é a hora que todo mundo tem compulsão alimentar, né? Que é os 45 do segundo tempo, amanhã eu não posso mais nada, então peraí, minha refeição livre. Deixa eu comer aqui a pizza de Nutella, colocar um sorvete em cima dessa pizza, você nem queria quando borda você recheada, aquela loucura. E aí é uma coisa que assim, não precisa de fazer. E isso são coisas, por exemplo, encaixáveis, igual o hambúrguer. Todo mundo gosta de hambúrguer, né? Meu sogro fala que é um alimento completo, que ele tem um pouquinho de salada, Eu adorei seu sogro, eu amei. E é bom mesmo. Tem pacientes meus que comem todos os dias. Por quê? Vamos entender o hambúrguer. O que é o pão? O pão é o carboidrato. Aquele pão de hambúrguer, ele dá uma porção de carboidrato, dá por volta de 50 gramas. É uma porção de carboidrato. Você faz o hambúrguer na sua casa, você compra um hambúrguer de por volta ali de 100 gramas. Uma carne magra. Você coloca a salada, porque não existe refeição sem micronutrientes. E você encontra micronutrientes em frutas e vegetais. Você usa ali. E aí você usa o queijo como a sua fonte de gordura. Você fez um hambúrguer dentro da dieta. Então, todas as minhas pacientes comem hambúrguer. E elas vão se educando, é muito lindo. Tem um paciente meu, eu atendo muitos casais. Porque, assim, as mulheres se identificam comigo e os maridos veem elas comendo um volume de comida, porque é igual a melancia com a banana. Se a paciente escolhe comer só a melancia, o marido vai olhar e fala assim, você está comendo igual 3 quilos de elefante, melancia. Você está comendo igual um pedreiro. E eles ficam assim, comendo igual um pedreiro e emagrecendo. Aí fica assim, eu quero. E eu tenho muitos maridos que vêm a partir das esposas. E eu tenho um paciente, Ricardo, ele é muito engraçado. Ele fala assim, tem um hambúrguer que eu comi lá na minha vida passada, que é um empanado de queijo e a carne. São 2 hambúrgueres, sei lá o que. Eu posso comer? Aí eu, vamos uma vez por mês só. Ricardo, deixa isso no Antigo Testamento, não volta. No Novo Testamento não precisa. Aí ele pediu um hambúrguer. Aí ele, eu estou arrependidíssimo, porque na minha memória isso aqui era muito mais gostoso, não vou pedir mais nenhuma vez. Aí eu, tá vendo? Seu paladar não quer mais esse negócio esquisito. Então eles vão aprendendo, eles aprendem a gostar. E eu ensino estratégias. Por exemplo, você vai se colocar diante de uma comida hiperpalatável. O que é isso? Comidas feitas para serem gostosas. A pizza foi feita para ser gostosa.
O hambúrguer foi feito pra ser gostoso. Você vai olhar e falar assim, vou vir pra cá com fome. Vou em jejum olhar pra esse alimento gostoso e falar não. É um domínio próprio digno de Jesus. Nós não temos. Então, o que eu falo? Vai comer um balde de salada antes. Não, Amanda, mas eu vou comer pizza. Não interessa. Você não vai chegar lá com a barriga vazia. Você precisa ter domínio próprio diante da situação. Você tem que conseguir escolher o sabor da sua pizza, porque senão você não consegue. Então, tem situações que você não pode se submeter. Rodízio. Rodízio foi feito para você comer muito. Aí teve uma paciente que falou assim, como que eu como pouco no rodízio de comida japonesa? Nem vai, não amiga. Sai dessa emboscada. Você é doida. Fala não pra esse convite. Então, assim, o lugar é feito pra você comer muito. A forma que as mesas têm à disposição, né? As peças, o jeito que o ambiente foi construído, a comida, é tudo feito pra você comer muito. Você vai em um lugar feito pra comer muito e você não quer comer muito? Não tá fazendo sentido. Então, vamos pensar junto. Ah, não, mas eu quero ir de vez em quando. Ok, só não vai de barriga vazia. Come uma saladinha antes na sua casa. Não precisa pedir no restaurante, não. Come na sua casa. Então, são estratégias pra viver. Porque a vida não pode parar. E eu fui a paciente que parou a vida. Eu já passei com muitos profissionais que eu admiro muito. Só que cada um tem uma abordagem, igual essa do azeite medicado. Com certeza, dela dá pra tirar alguma coisa positiva. Você aprendeu que é um azeite medicado. Nem que seja só isso, entendeu? Dá pra tirar alguma coisa positiva. Então, já fui a pessoa que não saía de casa. Eu não almoçava com a minha mãe em restaurante. Eu não almoçava com meu pai. Eu não fazia nada. Eu ficava só dentro de casa pra me restringir ali naquilo que eu sabia que eu podia comer. Porque eu sou muito disciplinada. Só que essa disciplina em excesso também me fez mal. Então, eu entendo o receio da minha paciente de começar uma dieta e perder a vida social. É igual você falou, num jantar. Como que você vai falar assim, então, meu querido namorado, não dá pra gente sair pra jantar. Não janto, mas... Não quero, vou comer... Ele vai achar bom que vai economizar, né? Pelo menos o bolso mas dele a vai achar verdade bom. é que a gente começa a ficar chata e triste quando a gente cai dentro desse sistema, né? Eu também já passei por vários tipos de dieta, várias formas de enxergar a alimentação. E algo que mudou muito a minha cabeça foi quando uma nutricionista falou pra mim assim, não é você quem serve a dieta. É a dieta que serve a sua vida. Sim. E aí eu já comecei a pensar completamente diferente. Porque tudo isso que você está falando gera em nós sentimentos reais. Porque, principalmente comparados com as outras pessoas que a gente está vendo que conseguem ter foco, que conseguem ter disciplina, que apresentam corpos esculturais. Quando você se vê diante de um deslize, eu me sentia, gente, tipo assim, péssima. Eu lembro de já ter chorado por ter comido alguma coisa. Sim. E meu marido falava assim, você tá brincando? Tava delicioso, por que você tá chorando? Falei, eu não devia ter comido, eu saí da dieta. E as coisas começam a ter um peso e uma proporção que saem desse lugar de saúde. Beira o inacreditável. Porque se você pensar, uma pessoa saudável, pensa na Itália, porque tem aquelas blue zones, né? Que são os lugares em que tem maior longevidade no mundo. Um deles é na Itália. As pessoas lá estão comendo pão todos os dias. E estão comendo pizza. Vamos supor que você come uma pizza, massa de fermentação lenta, como é feita lá, com pouco queijo, aquela coisa bem feita. Você comeu e você começa a chorar, a pessoa vai te olhar assim. Que isso, Luca? O que você tá fazendo? Só que é um imaginário que foi construído que não existe. Ele não existe. É um imaginário que a gente se polui e a nossa mente fica achando que aquilo é real. E eu vejo isso muito em mim. Porque como eu produzo conteúdo, eu preciso consumir conteúdo. Só que eu não produzo conteúdos que envolvem mostrar o corpo, nada disso. Então eu não preciso consumir esse tipo de conteúdo. Me enfio nesse buraco de ver blogueiras com barrigas trincadas e tudo mais, eu fico assim, eu tô péssima. E eu não estou péssima. Mas essas pessoas criam em mim uma realidade que não é verdade, que não é o que eu quero. O meu corpo, ele não é o objetivo da minha vida. O objetivo da minha vida é ter saúde, o objetivo da minha vida é servir a Deus, é ter uma família, não é o meu corpo. Claro que eu quero um corpo saudável. Um corpo saudável é um corpo com percentual de gordura normal. Mulheres têm que ter gordura. O padrão feminino é de um pouquinho mais de gordura, não é sobrepeso. Então, o nosso corpo tem que ser um corpo saudável. Se o objetivo da sua vida é ser o mais magra possível, você está caminhando para viver em frustração. Porque o seu corpo vai se depredar. É a única certeza que nós temos. É que o corpo está se depredando. Se o objetivo da sua vida é permanecer o mais magra possível na sua vida, vai chegar lá na frente. Você pode até estar magra, mas sua pele vai ter caído. Você vai ter mancha na pele de idade. Você vai ter histórias na sua pele. E aí? Você vai ser a pessoa que vai contar caloria na frente dos seus netos? E sabe uma coisa que eu fiquei pensando muito aqui enquanto você falava e que eu acho que influencia? A minha mãe falou isso pra mim. Eu fui uma adolescente muito magra, o meu biotipo e da minha família é mais esguio, longilíneo, então eu não sei nem quais são esses formatos de corpo, ectomorfo, exomorfo, mas eu percebo pela minha estrutura que ela é mais slim. E a vida inteira eu fui muito magra. E a minha mãe falou assim, mas quando você começou a ir nutricionista, você engordou.
E realmente, mas eu acho que a cabeça tem um papel muito importante nisso tudo. O quanto comer com culpa realmente engorda. Engorda. Porque na cabeça da gente, eu acho que o cérebro ele faz algumas distinções do que é real e do que não é. Mas você passa uma mensagem, eu não sei, você vai saber isso muito mais do que eu. Sim. Né? Que às vezes a gente se culpa contamina. tem um peso, né? Tem um peso. A culpa tem um peso porque você deixa de ver a comida como a bênção de Deus que ela é. Se a gente olhar, por exemplo, na Bíblia, a comida sempre foi vista como algo que cura. A comida, em momento algum, é traçada como algo que vai te depredar. Então, a comida é algo bom. O que não é bom? Ultraprocessado, cheio de ingredientes que você não conhece. Isso não é bom. Ah, de vez em quando eu posso comer? Pode comer. Pode ser feliz. De vez em quando. Refeição, lixo, a gente já coloca pra dentro com outro peso. Não, então é exatamente. Então eu não gosto disso, por exemplo. Você quer comer um chocolate ao leite? Você gosta? Sabe o que a gente vai fazer? Você vai comer fruta, você vai comer vegetal, você vai comer proteína, você vai porcionar o resto da sua refeição e aí você vai comer o chocolate. Se a sua refeição for grande prato saudável, se tiver nutrientes, você acha que um chocolate ao leite, talvez seja o lacta ao leite, vai te deixar não saudável? Lógico que não. Você está saudável, você está educando o seu paladar. Porque com o tempo a gente realmente deixa de desejar isso. Só que se você pula de uma pessoa que come chocolate 4 vezes ao dia para alguém que não come nenhum, isso não será sustentável. Se você vai se conduzindo, vou trocar Coca-Cola, por exemplo, é um grande problema, né? Vamos diminuir para Coca 0. Eu passo 1. Ah, não, já tomo 0. Vamos para 3 vezes por semana? Até que chega um momento, todas param de beber refrigerante. Todas, sem eu pedir. Elas falam, eu nem quero mais esse negócio. Dá pra eu fazer melhor. A minha barriga fica estufada quando eu bebo isso daqui. Fico desconfortável. Então, é um caminhar. Não adianta você querer pular. Ah, não, a Amanda gosta de ir comer salada. A Amanda não foi essa pessoa sempre. Eu virei essa pessoa. Eu me tornei essa pessoa. Então, se a gente não se permite o caminho, né? O educar ao longo do trajeto, você pula pra algo que não é você. E aí, você não sustenta. Ao passo que se você der uma caminhadinha assim por vez, você chega lá. Só que sem dar o salto. Porque é muito bonito, né? Nossa, eu gosto de fruta. Eu gosto de salada. É bonito, né? É muito mais fácil do que... nossa, eu consigo comer pão com manteiga de manhã. Eu não consigo comer uma fruta. Sou um adulto e hoje em dia tem julgamento real, tipo assim. Sou um adulto que não engole uma fruta. Então, não é uma coisa... Assim, a pessoa até guarda pra ela. Mas, assim, se você se educar, qual fruta você consegue comer? Alguma você consegue. Eu não comi nenhuma. Eu fui comer banana com 22 anos. Gente. Banana com 22 anos. Então, assim, eu demorei muito a educar o meu paladar. E hoje eu não sei falar uma fruta que eu não como. Então, vamos provar. Teve uma paciente minha que ela era ex-bariátrica. Ela fez bariátrica e ela emagreceu. Ela chegou pra mim com uma dieta muito restrita depois da cirurgia, né? Porque a cirurgia bariátrica, ela depois tem um protocolo após a cirurgia muito severo, né? E o maior medo dos bariátricos é voltar. Porque o engordar não está na comida, está na cabeça. Porque pra uma pessoa chegar no ponto de fazer bariátrica, ela tem um distúrbio com a comida. É a forma que ela vê a comida, né? E essa paciente chegou pra mim falando assim, eu não como nenhuma fruta, nenhum vegetal. Então sabe o que a gente vai fazer? Você vai lá no supermercado, toda vez que você vai comprar um vegetal que você não comeu e uma fruta. E você vai experimentar. Hoje, essa paciente minha falou assim, eu não sei falar uma fruta que eu não como, nenhum vegetal. A comida vai te matar? Não vai. E eu ia perguntar sobre as canetas emagrecedoras, já que você entrou no caso dessa paciente, né, que fez a bariátrica. Que tem gente que usa indevidamente. Sim. Tá rolando até um tráfico disso, né? Loucura. A gente já viu fotos de pessoas no aeroporto, né, cheia de canetas. Gente, o pessoal é muito doido. Não condicionadas, né? Mas fala um pouco dela, se você tem atendido pessoas que têm usado, com o seu consentimento e sem. Então, eu atendo algumas pacientes que usam, só que a grande questão dessas canetas é que normalmente quando elas tomam com o médico, né, já tem uma nutricionista atrelado. Então, vem pacientes pra mim que compraram das vozes da cabeça, né, eu até pergunto, alguém te passou isso ou foram as vozes da sua cabeça? Aí elas falam, foi as vozes da minha cabeça. Então, as vozes da sua cabeça vão parar de chamar também. Só que se elas insistem, eu falo assim, se você for continuar tomando, pelas vozes da sua cabeça, você me fala. Que a gente vai trabalhar com você tomando. Eu estou te falando pra você não tomar. Mas se você fizer, não esconda de mim. Não, você é uma adulta. Tô só te falando as consequências. Você escolheu, a gente vai trabalhar junta. E qual a grande questão? Eu tava conversando isso com meu pai no almoço esses dias. Uma dieta restrita, induzida por medicamentos ou não, a partir do momento que ela deixar de ser restrita e de deixar de ter essa indução por medicamentos, você vai voltar a comer igual antes. A questão dessas canetas é que você perde o apetite. O comportamento mais comum dessas canetas é o seguinte, a pessoa chega no almoço. Nossa, eu tô com muita fome. Aí ela vai servir a comida, ela serve um tanto assim. Aí ela olha pra você e fala assim, não, perdi a fome. A pessoa fica enjoada. Ela olha pra comida, ela fica literalmente com enjoo. Porque essas canetas, elas aumentam a percepção de saciedade. Elas liberam algumas substâncias endócrinas que vão ativar um local no nosso cérebro e falar assim, você está saciada, mesmo que não tenha comida na barriga. Então, as pessoas ficam subnutridas, elas ficam sem nutrientes, elas não conseguem comer. Então, é um emagrecimento por inanição.
E a partir do momento que você tira a caneta, o que acontece? A pessoa começa a sentir fome. A pessoa começa a ter medo de sentir fome. A pessoa desconhece a sensação de fome. Fica assim, o que é isso? A pessoa não sabe o que é. E a pessoa começa a comer mais. E o nosso corpo é muito sábio porque ele quer sobreviver. O nosso objetivo na natureza é sobreviver. Se você restringiu caloricamente, o seu corpo vai tentar compensar essa restrição. Então você come muito mais. Você volta a ter fome de uma maneira inacreditável. Então, eu falo com meus pacientes que tomam, você tá tomando, mas eu vou ser muito honesta com você. Você precisa aprender a comer. Aí, Amanda, eu tô comendo sem vontade. Você vai escolher o que dá pouquinho volume. Não vai comer melancia. Você vai comer a fruta seca, que é o que dá menos volume de todos. Vai comprar tâmara. Mas você não pode ficar sem comer. Senão, na hora que você tirar a caneta, você vai ter um efeito rebote psicológico. Você vai comer tudo que você vê na sua frente. Então, tem um motivo das canetas terem sido inventadas, né? Eu gosto muito de falar isso com elas, que nada foi inventado com um intuito ruim. As canetas foram inventadas com um intuito positivo. Quando uma pessoa está num grau de obesidade, em que a gordura é mais maléfica para ela do que o efeito da caneta, ela tem que usar caneta. Com certeza. Porque a gordura é a mesma coisa da bariátrica. A pessoa faz bariátrica, ela aumenta a expectativa de vida em 15 anos. Só de ter feito a bariátrica. Ah, não, mas é uma cirurgia ruim, vai atrapalhar a absorção intestinal. Mas ela vai viver mais 15 anos. No caso da caneta, se a pessoa tem uma obesidade muito elevada, a caneta vai ter que ser usada provavelmente de forma crônica. A questão é uma mulher com 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos, usando caneta para perder 10 quilos. Não. Eu tenho pacientes que perderam 60 quilos com dieta. 40 quilos com dieta, sem caneta. Então, eu entendo a tentação. Eu tava até me questionando esses dias se a Amanda, que chegou de intercâmbio e não tinha nenhuma informação, se ela teria usado as canetas. E sendo muito honesta, eu acho que eu teria usado porque eu não tinha informação. Mas hoje, a abrangência de informação são mulheres que tomam essas canetas, né, no geral, que chegam já sabendo de todos os malefícios, sabendo que vai passar mal, já sabem de tudo e escolhem mesmo assim. Então, é você dosar. Eu entendo o desconforto de estar acima do peso. Eu entendo o desconforto de olhar pro espelho e falar assim, eu não me vejo assim, eu não quero sair de casa. Eu não quero que meu marido chegue perto de mim. Eu entendo esse desconforto. Mas eu também entendo o malefício do que ela tá escolhendo. Então é muito escolher com consciência. Eu não sou, você é contra tudo. Não sou contra tudo. Eu sou contra a falta de informação e a falta de clareza. Porque muitas vezes esses médicos, eles não tratam dos malefícios. Eles falam, você vai emagrecer. Você não vai perder tanta massa muscular, você vai ficar sequinha. É tudo lindo. É a mesma coisa com chip, né? Quando a pessoa coloca chip da beleza. Aí vai ficar musculosa, aquela coisa toda. E tá, e o que vem de ruim junto? Porque não é só bom. Então, é muito pensar, isso cabe pra mim? E entre um ciclo, né? Porque usa caneta, aí para a caneta, aí engorda, caneta de novo, aí engorda. Aí fica um ciclo infinito. Até que a pessoa... Eu tenho muitas pacientes que falam assim, eu não aguento mais usar remédio pra emagrecer. Porque aí vira um ciclo anual, né? No verão, usou a caneta até o verão, emagreceu. Engorda tudo nas férias. Caneta de novo até o verão. Então, vira um ciclo infinito. E a pessoa que consegue financeiramente bancar esse ciclo, ela se coloca nele e não sai. E pra mim, o pior são as pessoas que já são magras, tipo eu e a Gabi, e tomam Ozempic pra ficar mais magra ainda. Tomam caneta pra ficar mais magra ainda. Eu e a Gabi, a gente não precisa de caneta. Dá pra gente ser ossuda? Dá pra gente ser mais ossuda. Mas precisa de ser mais ossuda? Não, e a questão é que nunca vai chegar no limite que a pessoa vai falar assim, eu tô satisfeito. Não tem. Porque a questão são problemas diferentes. Uma tem um problema de saúde, que é nítido e perceptível. Eu acho que a gente criou um preconceito muito grande com relação às pessoas acima do peso. Hoje, principalmente com essa questão das canetas emagrecedoras, existe uma raiva de quem ainda tá gordo. Sim. E eu percebo isso, assim, analiso muita tendência de comportamento, muita informação, para entender realmente o padrão de consumo, não só por causa da Kessler, mas porque é algo que me interessa muito. E se lá atrás, na época das Angels da Victoria's Secret, a gente já tinha uma raivinha, mas a gente tinha que fazer um esforço que era assim, não, então eu vou ficar sem comer. Tanto que a gente teve ali o ápice de anorexia, bulimia, desses distúrbios alimentares. Você fazia um sacrifício físico e você pagava a conta disso. Sozinho, você acabava colocando namorado, outra pessoa na conta porque tinha que conviver com você. Mas a real é que era uma conta sua. Quando você começa a colocar um instrumento como uma caneta emagrecedora, que tem um valor de mercado que já é mais elevado, que o desejo se espalhou por todas as classes sociais e agora a sua família começa a ter menos coisas para você poder ser magro. Quando você vê a outra pessoa que às vezes está feliz, está tranquila acima do peso, gera raiva. Então a gente tem mudado o comportamento para enxergar quem está com sobrepeso com um desdém.
para ter nossos lados ocorrentes, para sou a favor ou sou contra a caneta emagrecedora e para cultuar realmente esse lugar. Assim, gente, eu fui numa consulta, não esqueço disso. Eu visito muitos médicos, muitos dermatologistas por conta da Cassie. E aí, vira e mexe, eu também recebo muita coisa assim, da pessoa conversando comigo, virar e falar assim, nossa, mas aqui, se você colocasse um pouquinho de queixo, seu rosto ia ficar ótimo. Eu acho uma loucura. Já querendo captar mais uma para harmonização. E eu fui em um que era um médico que trabalha com essas questões endócrinas e ele falou com muita tranquilidade para mim, Gabi, como é que é a sua relação com o seu corpo? Então eu falei assim, é ótimo, mas acho que como toda mulher, eu tô em busca de menos 2 quilos sempre, né? Então, eu tô nesse lugar, poderia estar melhor e tudo. Ele falou assim, olha, porque eu vejo que você é uma paciente ótima para o uso de Ozempic. Você ia ter um resultado maravilhoso. E pela forma que você está conversando aqui, eu acho que para o seu melhor cenário ia ser Venvance, Ozempic e esse acho que eu falei, mas Venvance... Você é agitada, né? Eu acho que você tem aqui. E fora que o Venvance tira o apetite. Gente, eu acho uma irresponsabilidade se pegar uma pessoa saudável, zerada e falar assim aqui, porque o médico cria isso na gente. E se o médico, que é uma autoridade, vira pra mim e fala assim, poxa, seu rosto precisa disso, seu corpo precisa daquilo, você entra numa paranoia que nunca tá bom. Então, eu vejo com ainda mais valor tudo isso que se oferece, porque... De fato, assim, a gente perdeu o senso crítico, a gente se colocou num lugar que tá todo mundo melhor do que eu, então o que o outro tá falando é uma verdade, eu não consigo pensar com a minha própria cabeça. E eu acho que é um ponto de pensar também, a outra tá super magra, tomando remédio, e tá tudo bem, não tem problema. São adultos tomando decisões, não é não é medida de valor, são adultos tomando decisões, ponto. Não estou falando quando adolescentes tomam, não é isso. São adultos tomando decisões. Ela tá feliz, super magra. Eu quero isso. Eu, Amanda, quero essa vida pra mim? Eu não quero. Eu não quero isso. O meu corpo não é o objetivo da minha vida. E às vezes a gente se coloca na posição de desejar algo que a gente sequer deseja. Não quer pagar o preço, tipo assim. Tá tudo bem você não querer. É igual esse negócio de ficar botando boca. Eu não sei. Já falaram pra mim o seguinte. Por que você não faz botox preventivo? gente, eu vou prevenir o quê? Não tem nada. Nossa, gente, a menina é uma adolescente. Não tem nada. Não, mas pra não ter, a gente vai envelhecer. Eu sou uma pessoa. Se eu tiver uma linhazinha de expressão ali, tá tudo bem. Não vou me desleixar, não é isso. Mas tem um ponto ali que as pessoas perderam a mão. E as pessoas, elas querem cada vez mais essa possibilidade de desligar o cérebro e entregar tudo na mão do outro. Sim. Eu percebo muito isso, assim. Recentemente eu trouxe essa reflexão dentro do meu Instagram, porque uma blogueira que eu sigo, que eu acompanho, que eu admiro, ela começou a promover uma rotina de skincare coreana, que ela tem 12 passos e 12 produtos apenas à noite. E eu fiquei pensando assim, gente, quando é que a gente começou a achar normal que você tem que passar 12 produtos, um por cima do outro, dentro da sua cara para ir dormir, e a gente nem se questiona absolutamente nada. E com relação à dieta, nutrição, isso tudo assim, a gente vai vendo metas igual, tem que fazer cardio todo dia. Tem para quem? Exatamente. Para que você tem? Um preço que de repente, eu cheguei muito a essa conclusão. Eu não estou disposta a pagar esse preço. É isso. Não gosto, não quero, prefiro ajustar a alimentação, tem outras variáveis. E é pensar assim, pra que eu quero isso? Qual o meu objetivo? Porque às vezes a gente vai no automático, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Pra que você quer? A pessoa nem sabe, não sabe justificar isso de deixar na mão do outro. Eu acho que parte muito também da possibilidade de culpar o outro. Porque não pensei em nada, só obedeci e deu errado. A culpa dela não é minha. Não quero ser responsável. Não quero ser responsável. Tem pacientes que falam, eu não quero pensar. Então, eu não sou só nutricionista. Você vai pensar. Não é pra você ser dependente de mim. Não é. Aí eu falo, não é preguiça minha. É porque eu não quero que você dependa de mim. A pessoa não pode estar em um restaurante e falar assim, não sei comer. Não tem condição isso. Tem a opção dela falar assim, vou escolher a pizza 5 queijos. Sabendo que é a pior. Tá tudo bem, pode escolher. Não tem problema. Eu falo isso muito com elas. Não tem problema vocês irem no rodízio. O problema é vocês não saberem a escolha que vocês estão tomando. Igual essa aí, fazendo 12 passos. Imagina uma menina assistindo falando assim, eu preciso de 12 produtos. Não, você não precisa. Não, e a repercussão disso, né? E muito legal você falar, porque assim, eu acho que a identificação com você e com aquilo que você promove vem muito dos seus conteúdos. Essa verdade que a gente está vendo ser dita aqui, quem te acompanha, ela tem acesso a isso. Então, você conseguiu trazer para perto de você pessoas que já entendem como você pensa. São quantos anos trabalhando essa expansão
expansão de consciência nos seus seguidores, né? Faz 6 anos que eu produzo conteúdo, né? Então é muito engraçado que elas chegam até mim e elas já sabem o que eu vou falar. Estou usando o whey de tal marca. Sei que você não gosta, entre parênteses. Elas já sabem que eu vou reprovar. Não, estou fazendo das vozes da minha cabeça. Então elas já sabem tudo o que eu vou falar pra elas. Mas ao mesmo tempo eu mostro que eu não estou lá julgando, eu estou sendo honesta. Eu não vou mentir, eu não vou fingir. E eu mostro a minha vida no Instagram, é um recorte da minha vida, que é um recorte que me é confortável. Porque o que eu penso muito é assim, eu não quero mostrar tudo a ponto de eu ser carne de açougue, né? Mas eu também quero mostrar um pouco, porque eu gosto. Eu gosto de gravar meu café da manhã, eu gosto de fazer um time-lapse com a minha rotina. Eu gosto disso. Mas tem uma parte da minha vida que eu não quero mostrar. E tem essa cobrança, né? Por que você não mostra isso? Por que você não mostra aquilo? Porque eu não quero. Eu não quero mostrar. Então, e entender que, apesar de eu ser uma figura pública, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que, às vezes, não quer mostrar tudo e que tá tudo bem. Eu não tô escondendo nada, eu tô só vivendo a minha vida. Então, é muito um termômetro, né? E esse termômetro meu mudou muito com o tempo. 6 anos atrás, eu mostrava muito mais de partes da minha vida que hoje eu não mostro tanto. Mas eu também entendo a importância de mostrar um pouco. Então, é muito encontrar o equilíbrio, que é um equilíbrio dinâmico. Igual meses atrás, eu não estava confortável em ficar gravando todo dia de manhã. Eu tenho muito a postura de me colocar em uma rigidez. Tenho que fazer todo dia. Hoje, não. Foi até Lumafia, sócia da Gabi, que falou isso pra mim. Tenha mais interrogações com Deus do que pontos finais. Se eu quiser fazer hoje de manhã em vídeo, eu posso. Se eu quiser fazer em escrito, eu posso também. É tudo a possibilidade. Então, a gente se abrir para viver o novo é muito importante. E se abrir para viver o novo na dieta. Porque, por exemplo, isso do volume de comida, elas falam assim, eu tenho medo de comer. Eu nunca fiz dieta que eu podia comer esse tanto. Como que eu posso comer esse tanto de melancia? E eu explico, eu falo, você pode, porque a melancia é muita água, água tem caloria, não tem caloria, por isso que banana tem menos, eu vou explicando tudo. Então, é se permitir viver o novo em todos os aspectos. Se permitir viver o novo, que talvez você não quer ser o mais magra possível. Você quer? Não quer. Se permite pensar de outra maneira e não se colocar em uma rigidez que não existe. Porque o perigo também é esse, né? Você adquire tanto conhecimento que você se torna uma pessoa, a palestrinha da dieta, né? Você tá lá no restaurante, aí a pessoa do seu lado pediu a pizza 5 queijos e você foi na marguerita com a salada. Aí você fala, você tá errado. Não. Deixa o outro lado dele. Então, é entender que o nosso mundo é as nossas escolhas e que a gente tem que saber navegar no mundo do outro também. Porque senão a gente se torna essa pessoa, eu faço dieta, eu sou melhor do que você. Também tem muita essa postura, igual das pessoas com sobrepeso, né? Quem é magro fica como se fosse melhor do que a pessoa com sobrepeso. E não é isso. São 2 vidas diferentes. Não, a pessoa com sobrepeso, a questão dela é que eu gosto muito de falar isso, é que o problema dela está gritante. Todo mundo tem questões. Às vezes são questões que estão escondidas, são questões emocionais, financeiras, que são fáceis de esconder. Essa questão do sobrepeso você não consegue esconder, tá gritante em você. Então é como se o mundo tivesse a chance de te criticar de uma maneira muito gratuita, sendo que todos nós temos, né? Então eu acho que é muito desafiador porque a alimentação toca todas as áreas da nossa vida, né? Toca a nossa vida social. Não tem um dia que você não vai comer. Não, os melhores encontros acontecem ao redor da mesa. Exatamente. Né? Tem uma comida gostosa. Você não lembra da proteína da comida. Não, você lembra do bolo gostoso. E tá tudo bem ter o bolo gostoso. O problema é que não dá pra ter o bolo gostoso todo dia. Então é entender como que a comida... A sua relação com a comida, né? Eu acho que espelha muito a nossa relação com a nossa vida. Se a sua dependência da comida, tem algum lugar seu que tá faltando. Se o que te deixa feliz é comer um bolo no final do dia, cadê as outras felicidades? Você encontrar alguém que você ama? Ou se a sua preocupação é só a comida, né? Tanto se o restaurante vai ter o prato super gorduroso, ou se vai ter o prato da minha dieta. Nenhuma dessas 2 preocupações tá certa. Se o hotel vai ter academia, eu já fui essa pessoa. A questão que não deixava escolher o hotel sem academia. Não. Olha que loucura. O negócio é assim, tô em uma cidade. Será que tem um turismo fitness pra eu fazer? Eu adoro turismo fitness em academias exóticas. Será que tem um turismo fitness pra eu fazer aqui? Não tem, beleza, eu vou andar na rua. Ou não vou fazer nada hoje, quero ficar deitado. É se permitir ser algo. E tem esse sofrimento por antecipação, né? Sim. Aquela coisa assim, mas e aquele dia que eu não vou conseguir fazer dieta? O dia não chegou. Respira fundo que o dia não chegou. E aquela viagem que eu vou fazer daqui a mês? Não chegou. Espera chegar lá. Então, é viver o agora. Qual que é a melhor escolha que eu posso fazer nesta refeição? Nesta refeição eu posso escolher isso aqui bem. Então, eu vou comer isso. Aí, na próxima a gente pensa na hora de chegar na próxima. Então, é viver o agora, né? Eu acho que essa antecipação por tudo. A ânsia pelo resultado. Eu acho que as canetas são muito isso, né? A ânsia por um resultado que vem agora. Um resultado que tem que ter o tempo de gestação. Não adianta você ficar grávida e querer o filhinho mesmo. Não vai ter. Precisa esperar. Então, é tudo isso, né? O tempo de gestação pro resultado chegar da mesma forma que teve o tempo de gestação para chegar até aqui. Eu gosto de falar que quando eu engordei 13 quilos, eu me esforcei. Sim. Comia chocolate todo dia. Eu tava lá me esforçando, entendeu? Então, eu tive que me esforçar pra emagrecer também. Então, é esperar tudo fluir pra chegar onde você quer.
E sem pular etapas. E é difícil, não é fácil. Porque, igual você falou, a rede social, as pessoas, aquela que emagreceu em um mês. E eu tô vendo muito no TikTok, né? Que agora eu estou consumindo TikTok. Adoro! Ai, é um submundo, né? É uma loucura aquilo. É muito diferente. O pessoal falando de monjaro, magérrimos, assim, raquíticos. Meu monjaro todos os dias, eu fico assim... Não, e lá tem vários trends do tipo, a felicidade é magra. Gente. Felicidade é magra. Pesquisa depois esse título, a felicidade é magra. Você vai ver várias pessoas falando motivos pelos quais ser magro é muito melhor, que as pessoas são felizes quando elas são magras. São novos cultos e novas formas de pensar. E assim, é muito interessante ver a sua proposta de valor, que é tão contra a multidão. Você é muito nova, você tem resultados expressivos, ou seja, você comunica com pessoas que têm adesão a isso que você está falando. Porque quem chega no seu Instagram, igual, por exemplo, essas frases que você falou que, ó, já sei que você não vai gostar desse whey, já sei que você vai falar que são as vozes da minha cabeça. Uma que ficou muito forte para mim, que você não só diz, mas você repete, você cria uma consciência que realmente quem te acompanha prega, e daqui a pouco você tá pensando daquele jeito, né? Sim. No início da gravidez, pra mim, tava muito difícil de malhar, não por nada assim, ó, não enjoei, não tive sono, mas assim, não me dava vontade. Não me dava vontade. E eu pensava, não sei, todo dia eu falava, gente, eu tô sem vontade, mas eu vou vestir minhas calças de adulta e vou. Vestir as calças de adulta, E eu pensava isso, e eu falava assim, realmente, tipo assim. Então, você tá indo muito contra a multidão. Hoje, o seu público, ele tá mais em qual faixa etária? São mulheres, no geral, de 25 a 40 anos, assim. Eu não tenho muitas adolescentes, né? Eu tenho essas mulheres de 25 a 40 anos, que são, eu vejo, são pessoas que já fizeram dieta a vida inteira. Então, elas já têm uma consciência também, um refino, né? Sim, então eu tenho pacientes muito questionadoras. Ah, porque o meu outro nutricionista me passava diferente. Por que você é assim? E eu tenho que saber explicar. E o que eu não sei explicar, eu falo, ó, não tem explicação pra isso, mas eu vou buscar e vou voltar aqui com a explicação. Então, eu tenho essas pessoas, mulheres, né, logicamente, né, de 25 a 40, eu atraio muitas mulheres. Então, se vem algum homem pra mim, é marido de algum paciente. Não tem homens aleatórios que se atraem pelo meu conteúdo. Então, é uma comunicação muito para mulheres, né? Tanto é que eu sempre falo elas, eu falo sempre no feminino, porque realmente é discrepante a quantidade de mulheres e de homens. Você se posicionou assim, sim, né? Foi estratégico também. Foi. Eu não tenho aquele apelo maromba, fortuna. Então, eu não atraio nada disso. Então, eu atraio realmente mulheres que fizeram dieta a vida toda, que não tem... Eu não atraio sobrepeso muito expressivo, tipo 160 quilos. Não é isso. São mulheres ali de 70, 90 quilos, no geral, que querem emagrecer, ou aquelas que já são magras e estão correndo e querem melhorar a performance sem engordar. Porque também tem isso, né? Ah, tem que comer muito pra performar melhor. Pra quê? Você é atleta? Você é atleta? Não. Então, o que você quer? Se você quiser comer mais, você vai engordar. Você vai performar melhor. Mas você quer engordar? Não, então não vai performar. Tudo não terás. Não, então, e às vezes o desejo é só fazer o post do Pace no Instagram. Ah, eu faço meu Pace fofoca feliz. Boto lá 7-0. Gente, alguém feliz, conta, né? Que ninguém liga pro seu Pace da corrida, não, sabe né? Que elas fazem que eu descobri? Elas param o relógio na hora que elas param na corrida e começam de novo. Aí o Pace fica lindo mesmo. Na hora de respirar ali, você para. Ele não conta. Então tem toda essa manipulação que ninguém sabe. Eu descobri isso esses dias, que as pessoas param. Aí eu falei assim, por isso que meu Pace é de tartaruga, porque eu não paro o relógio, entendeu? Na hora que eu tô andando. Mas é muito legal. Então, você chegou realmente num lugar que você encontra pessoas que têm uma identificação não só com aquilo que você prega, mas também com a sua forma de pensar por terem uma maturidade. E quando você olha assim pra frente, porque isso é até uma coisa que eu queria entender, né, da sua construção, tudo foi intencional ou teve muita coisa que foi assim, eu vou fazendo para ver o quanto dá certo? Porque a sua trajetória é muito coerente. Sim. O que foi intencional foi que desde o início eu soube que eu não atenderia presencial. Isso foi sempre intencional. Porque eu sou uma pessoa muito caseira, eu não queria ter que sair da minha casa, eu não queria um impeditivo físico. Então, o atender online sempre foi intencional. Só que foi mudando. E hoje eu vejo que eu vou ter que passar por um salto de mudança muito grande por causa da inteligência artificial. Eu vou ter que passar por esse salto. Porque o valor que eu dou hoje é a dieta commodity que o GPT faz. E o meu outro valor é a Amanda. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o que eu faço e encaixar nessa nova realidade. Porque, querendo ou não, no último ano, né, a nossa relação, por causa da inteligência artificial ter ficado tão amplamente difundida, mudou muito com tudo. E eu vejo, por exemplo, pessoas próximas a mim que, ao invés de me pedirem dieta, pedem pro GPT. Então, isso tá perto de mim e toca muito o meu trabalho. Então, o futuro que eu vejo é eu me encaixando nesse meio.
Talvez atendendo 1-1 em vídeo, talvez criando uma inteligência artificial que seja a minha cabeça ali. E, por exemplo, essa pergunta da pizza. Tô em uma pizzaria, qual a melhor fatia de pizza? E aí eu respondo, a inteligência artificial é educada por mim. Porque o que eu falo foi uma construção minha. Foi uma construção de toda a minha vida de dieta. Foi eu entendendo, foi literalmente um alimentar constante. Tanto da minha vida, porque eu vivo o que eu prego, né? Tanto o que eu ouvi de todos os cursos que eu fiz. Então, eu vejo que agora eu vou ter que me difundir em 2 pessoas. Talvez uma inteligência artificial com o meu cérebro e eu atendendo 1-1. Então, é tudo intencional no sentido de que eu sei o que eu quero. Liberdade sobre o meu tempo e liberdade geográfica. Eu quero isso. E eu quero isso porque eu quero construir uma família, eu quero poder... Quando eu tiver filho, vou atender menos. Então, eu penso nisso tudo. Então, foi intencional nesse sentido. E é coerente porque eu acho que eu me permito mudar. E eu me permito mudar e eu permito a minha audiência me ver mudando. A Amanda de um ano atrás não é igual a Amanda de hoje. E a minha audiência me viu mudando. Então, eu acho que a coerência está na coerência de eu mudar, eu mostrar a mudança e eu costurar algumas parcelas da minha personalidade, né, que são minhas. Porque eu sou disciplinada. Eu faço exercício. Eu gosto da salada. Então, ainda que eu coma diferente, tem partes minhas que estão sempre ali. E você é muito fiel a você, isso fica muito claro. Porque acredito que todo mundo que nos escuta tem como objetivo extrair daqui insights para aplicação no próprio negócio. E as coisas que você tem dito são muito importantes porque a maioria dos profissionais, sejam eles prestadores de serviço ou sejam eles vendedores de produtos físicos ou digitais, ainda não entendeu que a verdade é o jogo é do mais adaptado. Sim. Você está agora já enxergando lá na frente o cenário da adaptação para a inteligência artificial. Você pegou lá atrás uma informação que a sua mãe te deu de Amanda, posta, as pessoas estão falando isso. E você foi realmente se adaptando, né? Com esse olhar de como eu mantenho a minha mais-valia, onde está o meu diferencial e o que é realização e desejo para mim. Porque assim como na dieta, na vida e nos negócios também é possível alcançar um cenário que tudo bem, tudo não terás, mas o mais importante você consegue manter. E você tem que saber o que é o seu mais importante, porque eu vejo que as pessoas não sabem. O que você quer com o seu negócio? Ganhar dinheiro. Isso não é um objetivo. Isso não é um objetivo. Todo mundo quer ser bem-sucedido financeiramente. Eu tenho alguém que fala assim, não quero. É, igual os 2 quilos. Não, tô podendo engordar 2 quilos aqui, tô podendo perder 50 mil reais. Não tem ninguém pra falar isso. E tem a questão, quero ganhar dinheiro. Quanto dinheiro? Você quer ser a pessoa que fatura 100 milhões no ano? Porque isso aqui vai exigir um esforço de você. Vai exigir mostrar a sua vida de um jeito que talvez você não quer mostrar. Porque pra você faturar isso daqui, a pessoa vai ter que ter acesso a você de um jeito que talvez você não tá disposta a dar. Quanto você quer faturar? O que é que você quer? Então, é entender que o seu maior diferencial é você. E eu penso muito, eu vejo, né, isso muito. As pessoas falam assim, mas o que eu tenho de diferente? Se você não consegue saber o que é seu, o que você tem de diferente, como que você vai mostrar? Eu sei que eu tenho de diferente, igual Gabi é energética, eu também sou. Super, né? Eu tenho meu jeitinho, eu tenho minhas piadinhas, eu sou engraçadinha, então é o meu jeito. Tanto é que eu sou assim na vida, no Instagram eu sou exatamente esta pessoa. Então não criar um personagem me trouxe a capacidade de permanecer por tanto tempo. Porque imagine eu ao longo de 6 anos sustentando um personagem. Seria inviável. Inviável. E a gente tá caminhando pro final, Amanda. Passou voando nossa hora, mas eu percebi que a sua forma de trabalhar e levar as dietas é muito buscando a saúde. Sim. E não apenas a questão estética, embora isso é o que chega no consultório, né? Então, gostei muito e me interessei muito pelo seu método. Bom. Eu também tô querendo ser paciente, Marcos. A gente vai ganhar um cupom Amanda 20. Cupom Amanda 20. Mas, no final, eu sempre peço pro convidado deixar uma frase que o inspira, motiva, um mantra que você leva na sua vida. Eu não te falei isso antes, então você vai ter que pensar agora. Vou ter que pensar Mas você agora. pensa rápido, então... Tá tranquilo pra ela. Eu acho que manter sempre em mente que não fazer é sempre a pior escolha. Essa refeição eu vou conseguir fazer dentro da dieta e as outras não. Faz essa. Nessa refeição eu tô comendo tudo errado, mas eu consigo comer uma salada. Coma a salada. Então, não fazer é sempre a sua pior escolha. Não fazer nada, deixar tudo jogado é a pior escolha. E isso da saúde, da estética, é você pensar que um corpo saudável não é um corpo com excesso de gordura. Se você mirar na saúde, você vai perder gordura. Só que se você mirar na perda de gordura, você consegue chegar lá sem saúde. E eu sei que é o caminho mais longo indo com a saúde, mas é o caminho que permanece. Porque emagrecer é muito simples. Permanecer magra é difícil. O que é difícil é permanecer magra. E o de não fazer nada é sempre a pior escolha, é o que eu vivo com base nisso. Porque, não consigo ter a inteligência artificial agora. Então, o que eu consigo fazer?
Não consigo correr 20 km agora. Quantos eu consigo correr? Não consigo treinar 2 horas. Quantos minutos eu consigo correr? Então, é a gente pensar que, em alguma medida, a nossa vida pode estar sempre um pouquinho melhor. Pode não estar 100% melhor, mas um pouquinho ela vai estar. Então, eu acho que é muito não ter um pensamento fatalista, né? A respeito de tudo. Muito bom. Eu acredito que o Dr. Frederico esteja nos escutando. Vou aproveitar para fazer um convite ao vivo, que eu adoraria um podcast com vocês dois aqui. Então, vai ser ótimo nossa energia caótica junto, uma coisa. Eu quero vir, hein, Mark? Me chama. Vou adorar. Eu e o papai aqui. Então, foi um prazer, Amanda. Muito obrigado. Obrigada, Amanda. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito sobre negócios, sobre saúde, sobre como permanecer autêntico. Foi muito valiosa a sua troca e, com certeza, as pessoas também conseguem te encontrar nas redes sociais. Queria deixar como seguidora, que vale muito a pena seguir e acompanhar, porque a gente aprende. Se no de graça tem muito ouro, imagina vivendo com leveza e participando do método. Então, fica muito a obrigada. Eu recomendação. agradeço muito o convite, eu agradeço todo mundo que assistiu. Eu quero fazer um adendo que esse episódio é um oferecimento de Kesser e a minha pele também é um oferecimento de Kesser, porque eu uso tudo da Kesser. Amor, e a uso pele tá tudo. linda, tá linda. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito Até a obrigada. próxima. Obrigado. Tchau, tchau.